O que acontece quando o monstro de lama mutante de Gotham enfrenta a tempestade de areia ambulante da Marvel? Cara de Barro? O monte assassino de argila senciente que já resistiu a explosões, copiou o próprio corpo do Batman e afogou metade de Gotham em lama. Contra Homem-Areia, o bandido de rua que virou uma potência elemental, capaz de golpear com o peso de uma pedreira e se dissolver em um deserto. Ambos são trágicos, ambos são imparáveis e ambos transformam o pesadelo de qualquer zelador em realidade. Vamos ver quem ganha, Cara de Barro ou Homem-Areia. Agora usamos uma abordagem combinada para ambos, misturando elementos pós-crise e pós-ponto de ignição do Cara de Barro e do universo Terra 616 para o Homem-Areia. Então, dito isso, vamos começar com o cara que pode transformar uma poça em sentença de morte. Cara de Barro começou apenas como mais um monstro da semana, até que a Detective Comics percebeu que acidentalmente criou um dos personagens mais versáteis e poderosos de Gotham. O corpo inteiro de Azucarlo é uma massa de argila encantada e autorregenerativa, o que significa controle molecular completo. Ele pode mudar sua forma, massa e densidade à vontade. Já vimos Azucarlo se transformar em literalmente qualquer pessoa. Batman, Comissário Gordon, Mulher Maravilha. Se você tem um rosto, ele pode copiá-lo. Mas o verdadeiro terror não é o disfarce, é quando Azucarlo para de fingir. Quando o Cara de Barro fica sério, o corpo dele vira uma fábrica de armas. Ele evoluiu. Braços enormes em forma de martelo, do tamanho de caminhões, estendiam seus membros por salas e esmagavam veículos como latas de refrigerante. Ele atravessou aço reforçado, arremessou homens adultos a dezenas de metros e aguentou golpes que derrubariam qualquer meta-humano normal após a crise. Cara de Barro enfrentou de igual para igual os golems de argila da Mulher Maravilha, modelados pelas Amazonas. Ele ignorou tiros, explosões e até tentativas de contenção pelo Senhor Frio e pelo Vagalume. Seu tamanho impressionante e capacidade de regeneração são suficientes para permitir que ele elimine um esquadrão inteiro dos membros da família do Batman antes que eles possam sequer se regenerar. E falando em regeneração, ele sobreviveu a ser vaporizado, reduzido a uma gosma e até mesmo espalhado em pedaços após quase qualquer ataque. Um quadro depois, a lama se recompõe, os olhos se abrem novamente, e ele ainda está furioso. Cara de Barro pode remodelar sua densidade, tornando-se tão macio quanto lama líquida ou tão denso quanto concreto. Ele pode fluir por rachaduras, se dividir em vários corpos, até mesmo envolver pessoas como uma onda viva. No máximo de sua capacidade, ele chega perto de destruir um quarteirão inteiro, e sua regeneração o leva a níveis insanos. E isso sem contar sua guerra psicológica fingindo ser entes queridos, infiltrando cidades e imitando vozes até o último suspiro. Mas Cara de Barro não é perfeito e tem fraquezas. Calor intenso, frio e alguns produtos químicos podem desestabilizar seu corpo. Granadas congelantes já o despedaçaram, ácido e eletricidade podem secá-lo ou dissolvê-lo, e magia pode perturbar sua massa. Mas se você não usar esses métodos específicos, é como socar lama, e dessa vez, a lama sempre revida. Agora, através do multiverso, a Marvel tem seu próprio elemento ambulante. William Baker, mais conhecido como Flint Marko, o Homem-Areia, originalmente era apenas um criminoso de pouca importância. Flint acabou entrando em um experimento com acelerador de partículas e saiu de lá como um desastre natural ambulante. A estrutura molecular do corpo dele foi reescrita em areia viva, trilhões de grãos, guiados pela vontade e raiva. No estado básico, o Homem-Areia pode crescer até proporções enormes, endurecer como pedra ou se dispersar em nuvens de poeira. Ele pode moldar seus membros em armas, martelos, lâminas, espinhos, o que você imaginar. Seus golpes têm a força de caminhões, e cada fragmento dele pode se mover de forma independente. A maior força do Homem-Areia, no entanto, é a escala. Ele pode absorver areia, pedra ou terra ao redor para ficar maior e mais forte. Quanto mais material ele consome, mais massa ele controla, no deserto ou em uma praia. Ele é praticamente imortal e muito poderoso. O Homem-Aranha, em inúmeras ocasiões, aguentou golpes dos repulsores do Homem de Ferro e enfrentou o Coisa e o Venom de igual para igual. Ele resistiu a um ataque direto do Hydro-Man que derreteu o concreto de um arranha-céu e se regenerou segundos depois com força total. Ele suportou golpes de combatentes como Thor e seguiu lutando graças à regeneração.
é quase instantâneo. Ele sobreviveu a ser completamente vaporizado, espalhado pelo oceano e até atomizado por armas de calor, apenas para se recompor depois. Usando um único grão de areia, ele pode atravessar balas, sufocar oponentes inundando seus pulmões e formar tempestades de areia inteiras com ventos de força de furacão. No entanto, ele não é invencível. Seu corpo pode ser fundido em vidro sob calor extremo, preso pela água ou comprimido magneticamente. Se for pego de surpresa, a fusão pelo calor é literalmente capaz de transformá-lo em uma estátua de vidro. Mesmo assim, o controle e o poder destrutivo do Homem-Areia são insanos. Estamos falando de um poder que vai do nível de grandes prédios até o de cidades inteiras, dependendo da quantidade de areia a qual ele tem acesso. Então, Cara de Barro é a lama esculpida de Gotham e Homem-Areia é o deserto liberado? Ambos são elementais nascidos da tragédia e já enfrentaram deuses, retornando ainda mais furiosos. Agora vamos colidir. Imagine Gotham. À noite, os postes piscam e a chuva começa a cair. Cara de Barro emerge dos esgotos, pingando de raiva. Do outro lado do beco, o ar começa a brilhar, grãos de areia girando até formar uma figura humana. Duas formas se encaram e o chão começa a tremer. À primeira vista, eles são iguais. Ambos podem bater como caminhões, ambos aguentam danos convencionais e ambos podem mudar de forma, no meio do combate. Cara de Barro avança primeiro, uma onda de lama atingindo o torso do Homem-Areia. Mas em vez de causar dano, a areia simplesmente flui, se dispersa e se reforma. Marco revida com um espinho de areia do tamanho de um poste de luz atravessando o peito do Cara de Barro. O ferimento simplesmente se fecha. Esta é uma luta de resistência, controle e ambiente. E em combate corpo a corpo, pode-se dizer que o Cara de Barro realmente leva vantagem. Seu barro é mais grosso, mais coeso, ele pode prender e restringir a forma do Homem-Areia. Limitando o quanto esses grãos podem se espalhar, ele pode usar sua densidade como arma, endurecendo-se em uma massa cinzenta de concreto para esmagar ou sufocar Marco antes que ele possa se dispersar. Se Cara de Barro conseguir agarrar, ele pode consumir e imobilizar o Homem-Areia em segundos, mas em espaço aberto o Homem-Areia vence essa. Toda vez que ele pode se expandir, absorver nova massa e sobrecarregar o Cara de Barro apenas pelo tamanho. Imagine 100 toneladas de areia caindo como uma onda gigante. Cara de Barro não consegue absorver a areia do mesmo jeito que Marco consegue absorver a areia, então ele é enterrado vivo em segundos. Mesmo que Cara de Barro se regenere, o Homem-Areia pode continuar esmagando-o. Literalmente, cada impacto espalha Carlo cada vez mais fino. Enquanto o ambiente alimentar o Homem-Areia, ele pode simplesmente ficar maior. Ambos os personagens podem se regenerar indefinidamente, então matar qualquer um deles de vez é quase impossível. Então tudo se resume ao controle, a coesão molecular de quem aguenta mais tempo sob pressão. Se Homem-Areia desferir golpes suficientes para secar ou dispersar o Cara de Barro, a lama pode desmoronar. Mas se o Cara de Barro entrar no Homem-Areia, pode entupir, sufocar e desestabilizar o fluxo da areia. No entanto, essa condição de vitória é bem limitada e pouco provável. Como ambos podem se recompor de fragmentos, só uma destruição total resolveria a luta com força bruta. O Homem-Areia tem leve vantagem. Ele enfrenta Vingadores de nível intermediário e causa destruição em grande escala, enquanto os maiores feitos do Cara de Barro se restringem a alguns quarteirões de Gotham. E embora ambos possam se regenerar mesmo após quase serem destruídos, a base inorgânica do Homem-Areia lhe dá menos fraquezas exploráveis. O Cara de Barro pode vencer pela versatilidade, mas o Homem-Areia tem um nível superior, dura mais e é praticamente todo o campo de batalha, além de ser resistente. O Cara de Barro é assustador, um monstro nascido da tragédia, moldado pela raiva e capaz de feitos que o colocam no mesmo nível dos piores pesadelos do Batman. Mas o Homem-Areia, ele foi feito para a guerra, já aguentou os Vingadores, surfou em ondas de choque nucleares e transformou cidades inteiras em caixas de areia. O Cara de Barro pode te afogar, o Homem-Areia pode te enterrar para sempre. E na luta do século entre lama e areia, a vantagem vai para quem já é um desastre natural. O Homem-Areia vence, então é isso aí.
A batalha dos metamorfos termina em uma tempestade de areia e sujeira. Ambos os personagens representam tragédia, transformação e poder através da dor. Mas qual confronto você quer ver a seguir? Talvez Venom contra a Cara de Barro ou Crocodilo contra a Bunny? Me diga nos comentários abaixo. Se você chegou até aqui, deixe um like, se inscreva se for novo e junte-se à equipe Danko. E eu vejo vocês na próxima vez.